Seguimos com Rede Notícia, primeira edição. Agora vamos bater um papo com o presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Obrigado, Falcão, por estar conosco aqui. Você que assumiu a MM num momento diferente, né? Você chegou, muito se falava de um posicionamento seu junto com o Zema. Você era do partido Zema, do Novo. O Zema chegou a te dar apoio nesse processo, você se elegeu e logo depois houve um rompimento entre vocês dois. A que se deveu esse rompimento e de que forma que você viu ao chegar na MM as demandas dos prefeitos, e você como prefeito que é também, o que fez te levar a seguir esse caminho um pouco mais autônomo frente à MM, quando muita gente dizia que a tua eleição faria com que poderia garantir uma espécie de controle do Zema sobre os municípios? Boa tarde. Boa tarde. Eu não diria rompimento, é uma questão de independência. Aqui nós fazemos um trabalho institucional com firmeza, mas de forma muito respeitosa com o governo de Minas e também com o governo federal. Na realidade, durante a nossa campanha, a gente teve uma estrutura do governo trabalhando para o outro candidato e sem problema, né? A gente exerceu aqui o nosso direito de candidatar e vencemos as eleições. E o que eu estou fazendo agora é atuando para todos os prefeitos de todos os partidos, de todas as regiões. Existe um grande problema hoje, você fala isso, todo mundo fala, que é a questão do Pacto Federativo no Brasil. A Constituição de 88 criou um ente federativo super poderoso em funções e obrigações, mas que para fazer cumprir as funções e obrigações, que é o município, tem que viver de pires na mão em Brasília. Muita gente fala, chegou isso até a ser mote do ex-presidente Bolsonaro, menos Brasília, mais Brasil, mas isso parece que entra ano e sai ano, essa mudança nunca acontece. Como que se muda essa realidade? Como que se governa com tanta responsabilidade e com tão pouco dinheiro e tendo que estar sempre dependente do outro para cumprir a responsabilidade que o Estado brasileiro lhe imputa? E mais uma que pode vir agora aí com toda a PEC da segurança, com a criação das polícias municipais. André, a gente faz milagre, na verdade, com o pouco que tem. Para quem está nos acompanhando, para que tenha uma noção de tudo que você paga de imposto. Você que está nos municípios, óbvio, todo mundo está nos municípios trabalhando, pagando os impostos, 85% é retirado e levado para Brasília e para Belo Horizonte. Então resta aos municípios muito pouco, e essa mesma Constituição que você citou, ela imputa aos municípios a maior parte das responsabilidades. Lá na Constituição Federal tem um parágrafo com a responsabilidade dos municípios, é um texto assim, dos estados e da União é muito menos, só que o dinheiro é o contrário, né? O dinheiro está quase todo em Brasília e em Belo Horizonte. E, naturalmente, quem toma as decisões está longe da realidade lá dos municípios. Muito embora os políticos visitem as suas bases, quem está lá todo dia recebendo a cobrança do postinho de saúde, da falta da cirurgia, da vaga na creche, da estrada rural que está ruim e o ônibus escolar não consegue passar, é o prefeito, é o vereador, é quem está ali no dia a dia das pessoas, as pessoas que na grande maioria das cidades mineiras vão na porta da casa do prefeito, encontram ele atravessando a rua, vai na prefeitura. Quem é acessível à população é o prefeito e o vereador. É interessante que na pesquisa que nós apresentamos aqui hoje, é uma pesquisa inédita, né? Ela mostra que os prefeitos de Minas Gerais estão muito melhor avaliados do que o presidente da República e do que o governador do estado, mesmo tendo muito menos dinheiro e muito mais responsabilidades. Então, o correto seria a gente ter um equilíbrio maior no repasse desses recursos. Agora, é claro que é interessante para quem está em Brasília concentrar cada vez mais as decisões e os recursos lá em Brasília. E quebrar essa realidade, mudar isso, é muito difícil. São anos e anos de marchas de prefeitos em Brasília, muita manifestação, muita coisa e nada muda. E o que eu acredito é que a gente tenha que aproveitar os momentos como a véspera de uma eleição geral, né, que nós teremos no ano que vem, para mudar algumas situações, porque todo governador, todo presidente, todo senador precisa dos municípios, precisa dos prefeitos e dos vereadores. Então é a hora da gente agir com inteligência e falar,
nós vamos apoiar se fizer o compromisso conosco de reduzir as despesas que os municípios pagam e que são de responsabilidade do Estado. Nós vamos fazer compromisso se essa estrada for asfaltada, nós vamos fazer compromisso se esse hospital regional for entregue. A hora de ter firmeza e a hora de agir com inteligência é justamente agora. Você estava citando hoje mais cedo uma peculiaridade que Minas Gerais tem, de boa parte ou maior parte do PIB do Estado, da riqueza do Estado, da força econômica do Estado, estar no interior e não na capital. Mas quando a gente vai sempre falar de decisões políticas, o peso da capital acaba se impondo muito mais do que o interior. A gente está vendo, tramitando agora na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o processo de privatização da Copasa. A AMM até já acionou o TCE para saber como que vai ser dada os contratos com os municípios, em especial os municípios pequenos que estão ali têm um contrato com a Copasa, mas praticamente são inviáveis numa lógica de iniciativa privada de se ter um serviço concessionado. Como é que você acha que esses municípios, como que você acha que nesse processo de privatização, o que ele tem falhado em relação nessa conversa de quem verdadeiramente é o concessor do serviço, que é o concessionário do serviço, que é o município? Perfeitamente. Eu chamo isso de bolha, né? A bolha de Brasília e a bolha de Belo Horizonte. Isso não vem de governo A ou B, não vem de agora. Isso é uma lógica que foi perpetuada ao longo da história. Você acaba concentrando na capital nacional ou na capital do estado quase todas as decisões e vai criando esse distanciamento com a realidade lá da cidade, e a maioria das cidades de Minas Gerais são cidades pequenas, e aí, em se tratando de Copasa, são cidades, portanto, deficitárias para a Copasa, né? São cidades que dão prejuízo. Então, se você vai fazer um processo de privatização, e se ele for bem feito, é possível que avance, mas a gente simplesmente quer que seja bem feito, porque quem contrata água e esgoto é a prefeitura. Nós é que somos o poder concedente. Então, é perfeitamente plausível que o governo do estado queira privatizar. Quem vai votar é a Assembleia, já votou em primeiro turno, mas os municípios é que vão ficar com o problema no colo. Então, nós estamos atuando simplesmente para garantir as nossas prerrogativas. E o próprio governo admite isso, que é o município que vai resolver se ele quer continuar com a empresa, que poderá ser a controladora da Copasa, no caso do processo de privatização avançar, ou se ele não quer. Agora, não é uma decisão tão simples, porque às vezes o município ele não quer continuar, mas ele não tem condições de prover um serviço próprio. Porque uma cidadezinha pequena, como é que ela vai comprar maquinário, vai ter todo um corpo técnico ali, os engenheiros, como é que ela vai fazer isso? Ela não tem recurso para isso. Então, se hoje a gente tem uma lógica de contratos de programa da Copasa, onde nós temos municípios que são superavitários, que dão lucro para a Copasa, como é o caso de Belo Horizonte, até do meu município, que é Patos de Minas, existe um subsídio cruzado aí, né? Parte desse recurso que dá lucro nas cidades maiores, ele é utilizado para prover o serviço nas cidades menores. E isso precisa estar muito claro no processo de privatização. Do contrário, as cidades menores elas poderão ser prejudicadas. Então, é simplesmente isso que nós queremos garantir ao consultar o TCE e ao propor emendas ao projeto, que ainda vai ser votado em segundo turno. Não tem nada nesse posicionamento sobre contrário à privatização ou favorável à privatização. O que vocês querem garantir mesmo é que esteja claro como que vai se dar essa relação do novo comprador da Copasa, ou os novos compradores da Copasa, em relação a esses municípios menores. A minha opinião pessoal, eu acho que pouco importa, porque eu estou numa instituição, eu preciso trabalhar de forma institucional, e aqui tem prefeitos a favor e contrários. Na minha cidade, eu faço concessões, eu fiz concessão de iluminação pública, uma PPP muito bem feita, discutida por mais de um ano, e hoje é o melhor serviço público que nós temos na cidade, muito, muito bem avaliado. Então, pouco importa a minha opinião, eu estou simplesmente garantindo que, avançando o processo, que seja feito de forma democrática, ouvindo os municípios e garantindo, principalmente a eles, que aceitem a nova empresa, mas diante das cláusulas que vão ser discutidas com cada um dos municípios, de forma individualizada, considerando as peculiaridades de cada cidade, considerando que eles tenham o poder de decisão sobre isso. Então, os municípios já estão recebendo uma cartinha para renovar contrato para 2073.
E muitos prefeitos estão ligando para a gente sem entender, mas que está sendo privatizado, eu estou recebendo uma carta para renovar o contrato, certamente para dar segurança financeira para a empresa que vai comprar a Copasa. Então a orientação que a gente dá é: não assinem, vamos discutir isso com calma, analise a questão do seu município, você tem o poder de decisão, você que é prefeito tem o poder de decisão, e você que é cidadão de um município que tem Copasa, esteja atento a essa discussão, junto aos vereadores do seu município, junto ao prefeito, para que essa questão avance, se for o caso de avançar, mas avance com segurança, de uma forma sólida, de uma forma que respeite as preocupações, né, e os direitos e prerrogativas de todos os municípios, mais de 600 municípios de Minas que têm Copasa. Presidente, o senhor está à frente de uma associação que tem um peso importantíssimo no Estado, que representa a grande maioria dos municípios de Minas Gerais. É difícil não colocar o senhor como uma peça desse tabuleiro político que está se formando, né, está se montando para ano que vem, para as eleições. Desde que o senhor saiu do Novo, algumas conversas foram feitas, você teve conversas com republicanos mais fortes, né, você tem uma proximidade com o senador Cleitinho. Ontem teve uma foto sua com o Gabriel Azevedo, que está ligado ao MDB, tem uma força muito grande. Como que você espera, você como Falcão, espera se posicionar para 2026? Existe uma possibilidade de você lançar seu nome também como pré-candidato ao governo do Estado? Você só abriria a mão de continuar à frente da MM na Prefeitura de Patos de Minas nessa possibilidade? Muito além da minha posição pessoal, eu espero sim que a MM tenha um papel importante na eleição do ano que vem, porque se temos 837 municípios aqui representados, dos 853 de Minas Gerais, não dá para fazer política em Minas Gerais sem ouvir os municípios, e os municípios estão reunidos em uma instituição, o nome dela é a MM. Então, independente de candidatura, quem vai ser candidato ou não, a MM tem que ter um papel preponderante nisso e já está atuando nesse sentido, na medida em que promove as caravanas em cada uma das regiões. Já fizemos no Centro-Oeste, em Divinópolis, na Zona da Mata, em Visconde do Rio Branco, e no Sul de Minas, em Machado, levantando as principais demandas das regiões e também levando capacitação com a nossa equipe técnica, mas nós estamos elencando essas principais demandas e apresentando elas ao governo do Estado, inclusive, e ao governo federal também. Nós estamos fazendo um papel que, inclusive, eles poderiam estar fazendo. Então, nós já estamos buscando essa representatividade e garantindo que cada região seja ouvida. Então, essa é a nossa obrigação, inclusive, a meu juízo. A respeito de candidatura, eu vejo com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Quero sim fazer parte de um projeto que pense Minas Gerais para o futuro, para que a gente não perca o bonde da história. Um projeto onde a gente deixe de brigar por questão de partido, de presidente com o governador que não conversa, enfim, para resolver os problemas das pessoas, da segurança pública, o problema da saúde pública, das cirurgias, o problema das estradas de Minas Gerais. É nisso que nós temos que focar. E, nesse momento, eu não estou vendo essa discussão ser feita da forma que deveria. Então, eu estou conversando com o Cleitinho, estou conversando com o Gabriel Azevedo nesse sentido, para que a gente possa se unir em torno das convergências dessa discussão e para que a gente decida mais à frente quem é mais viável para ser o candidato e continue trabalhando em grupo, como candidato ou não, como alguém que vai ajudar na eleição. Essa é uma construção política, né? Toda candidatura deveria ser feita dessa forma e não de forma unilateral, de forma isolada, um candidato que já toma a decisão. Não é isso que a gente quer. Então, sozinho, né, que toma já sou o candidato e está tudo resolvido. Então, eu não acredito em candidatura de si mesmo, assim, não fiz isso em Patos de Minas e também não vou fazer isso para nenhuma outra candidatura. E o Cleitinho e o Gabriel têm concordado com essa visão. Então, nós estamos conversando, sim, debatendo ideias, o futuro de Minas Gerais. Cada um se complementa de uma forma. O Cleitinho tem uma atuação muito firme, muito direta e que conhece a realidade das pessoas de todas as regiões. Ele tem esse contato direto com a população, com as pessoas mais humildes. Eu também, assim como ele, sou do interior e tenho uma visão de gestor, de prefeito reeleito em Patos de Minas, mais de 90% de aprovação, graças a muito trabalho, graças
a Deus, o primeiro reeleito lá, e a visão também dos municípios, né, porque trabalho todos os dias com os prefeitos e vereadores. O Gabriel tem uma grande visão de políticas públicas, é alguém que é muito estudioso, foi presidente da Câmara aqui em Belo Horizonte, contribui demais com ideias, então a gente tem que saber convergir, né? Somar as boas ideias e não focar naquilo que nos separa. Eu não concordo com o Gabriel em algumas coisas, também o Cleitinho eventualmente não vai concordar, eles comigo, mas a gente concorda que Minas Gerais precisa ter um projeto sólido, um projeto de futuro, que a gente precisa discutir as ideias e as soluções, as prioridades de Minas Gerais. Para a gente fechar, caminhar ao lado do Matheus Simões, que provavelmente deve ser o candidato à reeleição, provavelmente vai virar governador, com uma possível saída do Zema para a presidência, isso está descartado? Eu não descarto dialogar com ninguém, eu sou uma pessoa de diálogo, de construção, eu não fui procurado para falar sobre candidatura, nem quando eu estava no partido fui procurado, não fui comunicado de nada, nem pediram a minha opinião e também não me pediram apoio. Então eu tô conversando com quem está disposto a construir e acho que a discussão tem que ser focada na viabilidade, né? Naquilo que os mineiros querem. Os mineiros querem uma candidatura de continuidade ou querem uma mudança. Enfim, a gente está aberto a todos, não só ao Matheus, como ao Cleitinho, como ao Gabriel, como todos, né? E principalmente a população, que é quem paga toda a conta e que precisa se envolver no processo eleitoral também, propondo ideias, criticando, construindo, sugerindo e não só votando. Luiz Eduardo Falcão, obrigado pela sua presença, obrigado por conceder essa entrevista. A gente deseja realmente que esse ano de 2026 seja um ano que Minas Gerais e o Brasil possa realmente mexer nas suas feridas, debater os grandes problemas, que a gente vê todo santo dia a população gemendo por muita coisa e parece que ainda há um distanciamento real, como você falou, de sairmos das bolhas e verdadeiramente discutirmos as necessidades da população para o ano de 2026. Muito obrigado. Regionalizar as ações, né? Minas são muitas, já dizia Guimarães Rosa. O norte de Minas tem problemas que não tem nada a ver com os problemas do sul de Minas, que são diferentes do problema lá do meu Triângulo e Alto Paranaíba, Noroeste, que são muito diferentes dos problemas aqui da capital, mais centrados talvez na segurança pública, na mobilidade urbana. Problemas de capital são muito diferentes dos problemas do interior. Nós temos as cidades mineradoras, mas também temos as cidades do agro. Aliás, o PIB do agro até ultrapassou da mineração, mas são dois pilares importantes da nossa economia. E o desafio em Minas Gerais é exatamente recepcionar todas essas demandas, trabalhá-las de forma igualmente importante e conciliar tudo, né? Fazer um governo que regionalize as ações, como eu disse, dando vez e voz a todas as regiões de Minas Gerais e que isso aconteça. Vamos trabalhar para que isso aconteça o ano que vem, independente de partido, independente de quem é candidato ou quem não é candidato. Nós precisamos ter esse amadurecimento. Uma democracia só se faz dessa forma e que na eleição federal a gente também vire essa página das brigas. Nós temos aí os últimos presidentes, quase todos foram presos ou teve impeachment, né? Que a gente se consolide. E as novidades do mundo da bola com Bola na Rede. Às 5 da tarde estou de volta com Rede Notícias, segunda edição. Até lá. Valeu, André! Legal demais. Feriado que nada. Segundou, bebê, com o trabalho com Bola na Rede. E acabou o Brasileiro, um grande campeonato. Você gostou? Eu gostei. E o Atlético atropelou o Vasco e Fernando Diniz. Já o Cruzeiro, com um time reserva alternativo, perdeu para o Santos.